fazer o seguinte. Tomara que 02, deve ser 06. Eu não sei se todos os setores fizeram, mas tem aqui nos casos de Natal e Ano Novo. É. Bom, nós estamos aqui no dia 22/12, aula final do treinamento de inovação colaborativo digital, turma avançada 4 e básica 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que a gente não fez com essa coisa de revezamento, sei lá, a gente vai fazer uma avaliação, que a gente acabou não fazendo, e é até bom, né, que a Ângela está aí, da turma avançada, e aí queria ouvir vocês desse nosso trabalho de avaliação. Muito tarde, não vai receber certificado não. Não vai receber não, cara. Não adianta nem vir com essa carinha que não vai não. Sabe qual bom disso? É que eu vou voltar a te ver. Não, você ainda tem direito a mais uma turma avançada. Então pronto. Você está tentando fazer avançado várias vezes, Carlos, aí? Ela não consegue sair da base. Então olha só, o que eu queria ouvir de vocês é o seguinte. Nós fizemos, aqui tem o pessoal da turma, o Guto pode falar também, a gente tem o pessoal da turma base e da turma avançada. Então eu queria que a gente fizesse uma avaliação das aulas para a gente poder concluir o curso, porque na semana passada com esse negócio aí de revezamento e tudo, a gente não conseguiu fazer a aula da turma básica e não fez a avaliação da turma básica. Então tem 2 pessoas da turma básica, a gente pode fazer um pouco também da turma avançada, a gente pode trocar um pouco, né? Então eu queria ver se vocês... Márcia, você podia começar. Então, eu gostei muito. Eu acho que cheguei a comentar aqui algumas aulas que acho que para a empresa avançar de forma consciente e profissional na questão da colaboração, onde você usa ou não colaboração em projetos, acho que a questão da conceituação é fundamental. Senão não vai. Porque a maioria dos profissionais, e aí, desmerecendo ninguém, porque é falta da conceituação mesmo. O conceito é importante para algumas coisas. Ela é fundamental. Eu acho que tem um desafio grande de como que a gente amplia a conceituação, principalmente para os analistas de negócio, que são os caras que têm a relação com o cliente. De quando chegar uma demanda, de olhar para uma demanda, olhar para uma necessidade do cliente e falar, aqui cabe, aqui eu posso indicar, e como que eu indico? Porque senão não vai indicar. Então acho que é um desafio para ver como que isso desce, principalmente para os analistas de negócio e líderes de projetos de GTIs que tem o contato direto com o cliente, né? Acho que é um desafio grande. O outro desafio é eu sair na aula que a gente fez um embate de como o link se relaciona com a empresa, né? Eu tive que sair, fui capturada naquele dia. Acho que é outro desafio. Abduzida. Foi abduzida, exatamente. De como que a gente consegue fazer esse relacionamento fluir de maneira mais efetiva, eu diria, porque você tem um grupo que passou a ter conceituação e está aqui, e um outro que não está. E como que essa coisa se conversa, né? Enfim, como que essa coisa entraria num processo, porque é voluntário. Se a pessoa é muito resistente, então por que eu estou falando dos analistas de negócios? Acho que os caras que tinham que mais abrir, né? Eu participei depois das aulas aqui de algumas reuniões de demandas de cliente, em que eram projetos que tinham tudo a ver com colaboração, mas que o analista nem sonhava em sugerir isso. Eu acho que é falta de conceito mesmo, né? Porque o cara, porque senão você vai fazer aplicativo por aplicativo e de repente não vai atender uma coisa que tem a ver. E é aquilo que você falou, né? Você pode sugerir para o cliente, o cara não topar, então faz no meio tradicional, mas não vou botar aqui. É um desafio grande. Como que você leva isso para dentro da corporação de forma espontânea, né? Acho que é um desafio que
A empresa tem, o grupo que está há mais tempo trabalhando nessa questão de levar isso para 2015. Porque se tem uma coisa muito de você ver resultado, né? Resultado. Se cobra muito isso também. Mas, no geral, eu achei que para mim foi bem interessante. Bem interessante mesmo. Mesmo sendo aí, não podendo participar de todas as aulas na plenitude como eu gostaria no início. Eu até imaginava isso. Achei que foi bem legal. Acho que deu para abrir a mente. Achei o tipo da coisa que a gente tem que continuar avançando aqui da empresa. Gostei bem. Flávio, fala. Bom, eu parei na aula do laboratório, né? Pedi desculpa até porque teve outros projetos da empresa, de teletrabalho, tive que estar ausente. Enfim, aconteceu outras coisas. A culpa é dele. Contigo, Guto. Tá boicotando a inovação. Até no laboratório foi que realmente eu consegui pescar realmente qual é o ideal mesmo, a mensagem, qual é o objetivo do curso mesmo, né? De as pessoas se reunirem, de proposta tanto para a empresa internamente, externamente, né? Botar os cidadãos, né? De criar novos aplicativos, como aperfeiçoar, né? E daí é só caminhar, tentar ter mais contato com o pessoal da avançado, né? Tentar me adequar mais, né? Porque quando a gente perde uma aula, a gente fica meio, às vezes, voando em algumas ocasiões, a verdade é essa. Mas deu para captar a vossa mensagem. Como eu falou, né? Não foi até o final, né? Como gostaria de. Tem muitos pontos a serem colocados. Primeiro, vocês dois estão fazendo o básico, né? Sim. O que a Márcia falou. Está começando. É o que a Márcia falou da conceituação, é uma coisa que eu acho até mais importante do que o próprio produto em si. Porque se você generalizar, quando a gente fala, né, desse laboratório de inovação, a gente tem que olhar um aspecto muito maior, que não é só de ferramentas colaborativas. Acho que tem que olhar com um aspecto muito mais amplo do que isso. E nesse sentido, uma coisa que sempre foi bem enraizada em mim, e não vejo isso em tantas pessoas aqui na empresa, que quando você entra numa área tecnológica, a inovação tinha que estar no sangue. Né? Já, assim, tem um contrassenso você fazer um laboratório de inovação dentro de uma área de informática. É um pouco contrassenso, porque isso já deveria ser normal, que a gente deveria esperar. Né? De pessoas que estão numa área tecnológica, numa área que pressupõe sempre inovação. Né? Então, quando você entra, vai conversar com o cliente, pelo menos eu sempre tentei fazer isso, sempre trazendo um lado já de inovação. Por que a gente não faz isso? Por que já vislumbrou dessa maneira? Até ver o processo que eles estão fazendo, como também tentar modificar, se for possível, se for uma forma melhor de melhorar o processo que eles estão fazendo. Eu nunca gostei muito, mas aí quando você começa a entrar no trilho aqui, e aí começa a aceitar muito como o cliente quer, né? E aí você acaba sendo, sua voz começa a ser mais calada, né? Então é uma coisa que eu sempre coloquei, que a gente tem que botar mais a voz ativa, né? Tipo, sugerir mais, ver o retorno que isso vai dar, e aí de várias áreas, né? Não estou falando só nesse aspecto colaborativo. Nessa questão da colaboração, né, também a gente tem que ver o outro aspecto, que é essas informações, né, que foi aquele laboratório que a gente fez lá esqueci o nome, que a gente foi, das cidades inteligentes, né? Serra lá, esqueci o nome. Foi colocado lá de novo, que essas informações que vão ser alimentadas, tudo bem, a gente faz um aplicativo, mas essas alimentações, quem vai gerir aquelas informações? O que vai ser feito depois que aquelas informações vão entrar, né? Isso já na parte prática. Isso é uma questão que a gente tem que ser levantada e tem que ser vista com muito mais... que vai ser um autorregulamentado, né? A gente vai pensar assim, não, vamos colocar esse aplicativo no ar, e aí vai se autorregulamentar, né?
Porque vai ter um aplicativo, aí todo mundo começa a ver ali, aquilo ali vai se autorregulamentando, ou vai ter que ter alguém que vai ter que intervir, né? E aí a prefeitura vai ter que ter uma participação, né? Os clientes, as secretarias vão ter que enxergar aquele dado e tentar, opa, esse dado aqui é um dado que eu tenho que ver o que está acontecendo e atuar em cima. Não adianta só receber informação, mas tem que atuar. São 2 pontos assim que a gente tem que... Um é o interno, né? Só para resumir, o interno, que é a inovação, acho que tem que ser ampla. Pode focar na colaboração, mas ela tem que ser ampla, isso já teria que estar no sangue, e aí o conceito é mais importante até do que o aplicativo. E o outro lado é, uma vez tendo a prática, você precisa saber o que vai fazer com os dados que chegar, né? E aí as secretarias têm que entender todo esse processo também. Não sei se eu consigo... Antes de vocês continuarem, vou dividir vocês em 2 vezes, para fazer uma prestação, cada um paga, dividir em 2 vezes, que é o seguinte, eu queria fazer alguns comentários sobre o seguinte. A primeira, que eu acho que é importante a gente analisar, que é a seguinte. A conclusão que eu cheguei estudando, que inovação, essas 2 inovações aqui, incremental e a radical ou disruptiva, essas 2 inovações aqui, elas têm maneiras diferentes de você trabalhar. Essa incremental aqui, que é mais ou menos o dia a dia, essa incremental aqui, o que você faz? Você pega uma coisa que está pronta, dá uma melhoradinha, dá uma melhoradinha, dá uma melhoradinha, dá uma melhoradinha. É um processo que você faz todo dia, naturalmente, vai fazendo, etc, etc. Beleza. O problema é que quando você tem aqui no meio do caminho alguma coisa muito diferente, isso aqui começa a ficar improdutivo. Você começa a querer fazer uma melhoria numa coisa incremental de uma maneira. É tipo, você quer de repente dar fazer uma reforma no teu barraco, mas chega uma hora que você tem que refazer o barraco. Você tem que fazer, porque vai chegar uma hora que não tem mais como dar um puxadinho. Você tem que fazer outro. Entendeu? Então, nesse momento que a gente tem essas rupturas, a gente tem a chegada de uma inovação radical ou disruptiva. E esse que você está falando, da conceituação, você fala, é importante a conceituação. Isso que você está falando, o que você está falando? Essa conceituação, que você está dizendo que é uma coisa importante, ela é uma conceituação porque ela vai tentar entender essa mudança que está acontecendo no cenário para a gente poder se colocar e oferecer produtos nesse novo cenário. Então, eu queria até completar, então, assim, para esclarecer quando o Guto comentou, o que eu quis dizer com conceituação é exatamente para essa inovação radical. Obviamente, você está numa empresa de tecnologia, você tem que oferecer coisas novas para os seus clientes. Só que se você não tem essa conceituação, estou falando lá para a lógica, esse produto, isso que você quer, a sua demanda pede um robô, pede o cara, você descentralizando o poder, isso que você quer está pedindo isso. Se você tiver conceituação, você não oferece isso. Senão, eu acho que não oferece. Não, muito difícil oferecer. Não, eu também acho que senão não ele vai oferecer, pô, vamos fazer um aplicativo em HTML5. Não, porque sabe o que acontece, Não é tecnologia por si só. Guto, sabe o problema que a gente tem aqui, o problema que a gente tem aqui é um problema que não vou dizer que não aconteceu a gente não é contemporâneo dessa mudança. Porque o que acontece? No momento que eu introduzo uma tecnologia radical e no momento que eu estou vivendo uma revolução cognitiva, que é uma coisa muito rara, o que acontece? O profissional de tecnologia, ele passa a ser um profissional de implantação de um novo modelo de governança descentralizada. Entendeu? Quer dizer, você está oferecendo uma tecnologia que vai tirar o poder do cliente que está comprando a tecnologia. Que é a discussão que o pessoal fez aqui na outra aula, né? O Márcio estava discutindo, o que ele falou? O que acontece? Eu quero ver o círculo todo. O que ele falou? Eu quero ver o círculo todo. O que é? É o cara
reclamar do motorista de ônibus via um aplicativo e ter na saída aqui agora eu peguei um ônibus, o cara veio andando, ele veio freando, tipo assim, sabe aquele cara que freia o tempo todo assim, pesado? Pô, mas chegou uma hora que eu falei, pô, puta merda, eu falei no meio do ônibus, falei, pô, puta merda, porque se tiver uma senhora que queira levantar pra descer, ela vai cair no chão, porque o cara não tá nem aí, tá dirigindo como se estivesse sozinho, num jipe, numa cidade de barro. Ele não está dentro de uma cidade com gente dentro do ônibus, entendeu? Ele perdeu a noção. Alguém tinha que meter um aplicativo e dizer, pô, esse cara tá mal. E esse cara aqui tem um ciclo que o passageiro está, de alguma forma, influenciando em alguma coisa na vida desse motorista. Ele tem que ser dependente do passageiro. E hoje ele não é dependente do passageiro. O passageiro ali não conta nada. Porque se ele reclamar em algum lugar, o cara vai dizer, meu irmão, pô, tá reclamando dessa besteira de freadinha? Estão com tantos problemas, vai reclamar de freadinha? Então, esse círculo aqui, que é o círculo que tem uma mudança de governança, que tem a ver com essa mudança e com essa revolução cognitiva. Esse esforço, porque o que acontece, galera? Eu quero falar uma coisa para vocês, que é uma coisa assim, que é muito difícil, pelo menos na minha vida profissional, é muito difícil. Né? Você ser hoje um profissional de tecnologia consciente, sério, que vai fazer diferença, se você não trabalha com a revolução cognitiva e você não coloca a coisa do jeito que tem que colocar, o que você está fazendo? Você está no enrolation. Este é um desafio que está aí, é um desafio contemporâneo. Se eu estudei ele, eu poderia dizer assim, olha, eu estou fazendo, mas eu acho que não. Porque já teve uma época que eu acreditei que dava para fazer de outro jeito. Quando eu cheguei à conclusão que não dava para fazer daquele jeito, que era uma mudança de governança, eu vim propor a criação desse laboratório colaborativo digital. Separado, explicando, conceituando, para a gente fazer. Essa aqui é a minha primeira experiência. Então, por quê? Porque tem que alertar a galera aqui dentro, dizer, galera, vocês não estão implantando tecnologia. Vocês estão implantando uma nova governança digital que o cara, quando ele começar a mexer nisso, vai mexer numa cultura enorme. Vai mexer com interesse, vai mexer com briga, vai ter briga, as pessoas não vão entender, o nego não vai querer implantar, etc. Tal. Ah, mas eu posso implantar aos pouquinhos. Pode, desde que você tenha consciência do que vai significar amanhã a história. Porque antes você diz, ah não, vou implantar uma tecnologia, vou botar ali um PowerPoint, vou botar um Word, vou trabalhar com software livre, eu vou fazer tudo isso, está tudo certo. Mas não mexia na governança. Mesmo quando você dizia, eu vou fazer teletrabalho, eu vou botar o caixa, eu vou tirar o trocador, tudo bem. Você mudava alguma coisa em termos da cultura, mas você não mexia na governança. Você não tirava o poder de quem tem poder. Aí você vai falar, mas o cara não vai querer. Este é o nosso problema hoje. Este é o nosso problema hoje. A Iplan, se ela quiser, e esse é o desafio do laboratório, se a Iplan quiser ser uma empresa de ponta na área de tecnologia em cidades, ela tem que ser uma incentivadora da nova governança. Ponto. Ela tem que fazer a cabeça das pessoas, ela tem que mostrar os conceitos, ela tem que mostrar por quê. Porque não tem jeito de resolver determinados problemas se você não descentralizar o poder. Ponto, é isso. Entendeu? Ou você dá poder para o passageiro fiscalizar o motorista, ou você não vai descentralizar o problema. Não é uma coisa assim opcional. Na minha opinião, não é opcional. É um problema objetivo, concreto. Chegou a esse impasse. Ah, mas antes não era assim. Antes não era assim, porque não tinha celular e o cara não fazia nada com o celular. No momento que ele começa a botar o dedinho no celular para avaliar restaurante, para avaliar o lugar que ele passou as férias, para avaliar a casa que ele alugou, para avaliar o motorista de táxi, ele vai começar, eu quero avaliar o motorista de ônibus, eu quero avaliar o motorista de ônibus. Ele vai ficar com aquela demanda dentro dele, sim ou não? Criou a cultura. A cultura está se disseminando. E aí vai chegar aqui na Iplan, galera, ah não, aqui a gente não faz isso porque a gente aqui é prefeitura, é mais conservador. Peraí, como assim? Então se a Iplan diz que não vai fazer, quem vai fazer? Quem vai fazer? E no caso especificamente da fiscalização,
Quem que tem poder de fiscalização? É a prefeitura. Então, nesse gancho, acho que o papel da Iplan Rio, não só de passar o conceito, mas também tem que verificar como passar esse conceito desde que não ameace o poder hoje, digamos, já estabelecido. Por exemplo, no caso do fiscalização do ônibus, o que a Iplan Rio talvez, como caminho de tentar persuadir, vamos botar outra palavra, os fiscais. Ele não vai substituir os fiscais, ele vai ser uma ferramenta de apoio aos fiscais. Acho que essa é a diferença. Mas o problema é que vai substituir. Sim, mas você tem, porque quem vai dar canetada, quem tem que dar a canetada, no final das contas, vai ter que ser o fiscal. É isso que vai ter que ser feito. O fiscal não vai precisar estar fisicamente, ele vai cometer. É isso que eu estou falando. A Iplan Rio agora ela tem que vestir o casaco de tentar, por isso que eu falei, quando eu falei persuadir, mas não é persuadir a palavra, mas é incutir não só o conceito de inovação, disruptiva, colaborativa, seja lá o que for, mas também dizendo que o seu papel vai mudar, você não vai precisar ir fisicamente nos lugares, talvez você precise apenas atuar depois de ter o... Guto, sabe como é que a gente resolve esse problema? Eu estou acompanhando agora no Chile e estou querendo fazer uma mudança radical lá na educação. Estão querendo acabar com os colégios privados. Cara, tá uma brigalhada no Chile, porque os caras não querem, os pais não querem ficar. Eles não querem botar o filho na escola pública. Eles dizem assim, tudo bem, pode querer ficar, mas eu não quero botar meu filho na escola, eu quero ter o direito de botar na escola privada. Então, por que eu acho que ali esse tipo de modelo não funciona? Porque o que acontece? Como é que você muda as coisas? Você muda as coisas da seguinte forma. Primeiro você faz voluntário. Quando você faz voluntário, que nem a gente fez aqui, você atrai o multiplicador, o inovador, o inquieto. Segunda coisa, você faz o piloto. Com o piloto, você não ameaça o conjunto. O piloto dissemina aquilo pequenininho. Então você trabalha com voluntário e trabalha com piloto, você não vai chegar lá nos fiscais e dizer, agora mudou tudo, você vai falar, olha, a gente aqui vai fazer um curso para os fiscais, vai chamar os que tiverem interesse, vão vir 3. Sempre tem os inquietos. Essa é uma experiência que eu tenho. Há inquietos em todos os lugares do mundo, sempre tem um inquieto. Entendeu? Sempre tem um inquieto. Então, esse inquieto vai vir e você faz o piloto. No momento que você fizer o inquieto, o piloto, e aquilo ali se mostrar, e é isso que a gente está apostando, se mostrar mais eficaz em termos de dinheiro e de resultado, é isso que objetivamente a gente está falando. Nós não estamos falando que é mais bonito, que é mais gostoso, entendeu? Que é mais fofinho, que é mais tostinho. Nós estamos falando que é mais eficaz. Por quê? Você faz melhor, em menos tempo, com menos dinheiro. Mas ao fingir dos ovos tem a perda de poder. No final das contas tem perda de poder. Sim. Não dá pra gente fantasiar. Tem perda de poder e não tem, Márcia. Tem. Sabe por que não tem? Olha só. Vamos Pode mudar, vai mudar a cultura. Não, olha só. Mas aquilo ali que o Márcio falou, não estava nem nessa aula. A gente quer ver a bola girar. A gente quer ver o círculo girar. Você espera o quê? Se eu estou reclamando o tempo inteiro que um restaurante põe excesso de mesas e cadeiras na calçada, e se ele não tem licença para aquilo, alguma coisa há de mudar naquilo ali. Ou eu recebi, olha, você vai dormir puta, mas consciente. Ele põe 20 meses porque ele tem direito a 20 meses. IPT. Se ele tem direito a 15 e ele põe 20, alguém tem algo errado lá no reino. Então, se você vai e você está o tempo reclamando e nada acontece, essa história não rodou, a roda não girou. O que eu queria te falar, Márcia, vou te dizer, Francisco, olha só, vou te falar uma coisa. A estrutura da sociedade, a sociedade humana, sempre vai ter uma intermediação. Então, o que nós estamos fazendo é uma reintermediação. Esta reintermediação tirará alguns intermediários.
Estes intermediários podem ser os reintermediários. Podem ser. Ou não. É isso que ele está falando, Guto. Eu posso trazer esse fiscal para ser o gestor desta plataforma. Pode. E deve, né? Ele é o Então, melhor cara para ser isso. Pois é. Então, este cara... Aqui é para fortalecer. Claro, mas eu Este cara é o reintermediador. Isso. Reintermediador. Isso. Então, aqui você tem também um poder. Que é o poder de Certo. mexer no algoritmo, de mexer na Beleza. plataforma, etc, etc. Né? É um poder que vai ter muito mais participação de baixo para cima, Uhum. mas tem a reintermediação. É isto que eu acho que tem que vender para as pessoas. Sim. Por isso que eu falo. O poder está mudando de uma intermediação mais primitiva para uma reintermediação mais sofisticada. Mas continua o poder. A gente não pode dizer que vai uma mudança radical. A mudança de governança tem que ser incremental. Ou seja, o fiscal ele vai começar a utilizar a ferramenta, não, agora não preciso mais fiscalizar, não, ele vai usar a ferramenta como uma ferramenta de apoio para ele. Ele A gente pode dizer que é incremental, né? Mas é uma mudança, aí que eu digo, uma coisa é o que você, especialista de colaboração de massa, percebe internamente no laboratório. A outra é como você, por exemplo, se eu fosse dar uma aula num doutorado, eu ia chamar determinadas coisas que eu chamo aqui de outro nome. Entendeu? Porque você vai falar com pessoas que estão com uma preocupação outra. Quando você vai descer para falar com outro público, com outra perspectiva, que vai aplicar, você muda determinado. Você faz o ajuste. Mas você, como especialista, você sabe que você está passando por uma mudança de governança e que algumas pessoas não vão conseguir chegar nessa intermediação, nessa reintermediação. Entendeu? Até porque você tem a telefonista da cooperativa e o diretor da cooperativa, que no momento que eles fazem a intermediação, eles ganham alguma coisa para intermediar, que não deveria. Este cara que está emperrando o processo e que está se beneficiando do processo para ir contra o consumidor, esse não tem jeito. É em cima desse que vai passar o trator. Aí não vai ter jeito, entendeu? Porque você vai ter essa reintermediação, alguma coisa que está na sombra vai vir para a luz. Fala, Francisco. Seria uma coisa mais direta, né? A proposta é que o mundo ideal é que seria mais direta as coisas, né? É uma volta até a Grécia Antiga, onde você conseguia uma ágora, né? Discutir questões da cidade, da local ali, mas diretamente, né? Hoje em dia a população cresceu, né? Aí tem aquele famoso gráfico do Nepô, né? Século XIX, de 1 para 7, né? E aí a complexidade aumenta e você precisa se deparar com outros desafios, né? Então você precisa lançar mão, inclusive, da tecnologia para tentar organizar e padronizar algumas coisas, né? Mas o que eu queria falar é com relação à fala da Márcia aqui, a questão da perda do poder. Isso aí a gente vê muito em educação também, né? O professor, né? Muitos pesquisadores acadêmicos chamam da perda da autoridade, né? O professor centralizar todo o conhecimento, né? O pessoal que gosta mais de educação aqui. O professor, ele era educado, formado para centralizar a informação, né? Só que hoje, à medida que as tecnologias estão dispostas aí, esse aluno é bombardeado com uma série de informações. Então o professor também começa a deparar com essa crise. Essa crise com o fiscal, de repente, vai ter mais adiante, caso ele utilize como ferramenta. Ele é uma crise que o professor já está vivenciando isso, né? De forma mais direta, porque ele está trabalhando com o futuro, trabalhando com perspectiva de futuro, né? Só que isso não é uma coisa recente, isso é um processo que já vem há muitos anos, né? A gente lembra, o pessoal que fez o básico, que está fazendo agora, foi o filme da terceira aula, que é o do Lutero, né? Os livros, né? Você começa, então você tinha uma centralização do conhecimento por parte da Igreja Católica, e foi importante naquele momento, porque preservou aquelas informações do mundo clássico, foi importante, mas chegou um momento que a população começou a crescer, outras necessidades, outras questões foram colocadas, e aí a igreja não conseguia dar mais conta. E aí algumas pessoas falaram assim, olha, vamos, não é contrair, mas descentralizar um pouco mais. E aí você tem os livros, tem a propagação das ideias, aí ninguém consegue mais. Então isso é um processo que não é de agora, de perda de autoridade.
entendeu? A gente consegue enxergar alguns momentos na educação, né? E aí essas tecnologias estão colocando cada vez mais esse processo de descentralização, né? A concentração não atende mais às questões hoje do mundo complexo que está hoje, cara. A gente tem muita complexidade, são 7 bilhões de pessoas, cara. Entendeu? A gente vai sair daqui, a gente vai deparar, até chegar na nossa casa, uma série de problemas que poderiam ser resolvidos de uma forma mais direta, sem centralização, né? Um 746 é uma ideia boa? É, mas é incremental ainda. Não é disruptivo ainda. Um aplicativo entregar para o cidadão esse poder da fiscalização, não digo nem fiscalização, mas de apoiar quem deveria fiscalizar, que é o fiscal, né? É uma coisa inteligente, cara. Mas aí a gente está mexendo num vespeiro de pessoas que estão encasteladas lá num modelo, né, burocrático de centralização. Então essas pessoas, inclusive, não têm essa percepção, né? Agora é um processo lento, de discussão, essas coisas todas. Então eu queria dizer que essa perda de autoridade não é uma coisa recente. A gente está discutindo aqui agora. Mas se você pegar na história, você vai resgatar vários momentos da história que há um momento de concentração e depois de abertura, né? A gente está vivendo, né, segundo as palavras do Nepo, algum sinal, um horizonte já de abertura de novo, né? E aí o que é importante é a gente aproveitar essa abertura de empoderar o cidadão. Isso que a gente pode se aproveitar desse momento, no sentido positivo da palavra, né, para empoderar o cidadão e participar e influenciar nas decisões, né? Agora, talvez não seja nem para nossos netos, né? Talvez seja com a 3ª ou 4ª geração aí. Às vezes a gente vai conseguir enxergar. Uma coisa que eu queria... Primeiro que eu quero dizer que esse pensamento é um pensamento liberal. Eu sei que você não vai se colocar como liberal. Não sou. Mas esse pensamento de descentralização, Queria dizer só é uma leitura baseada na aula. Não significa que seja a minha intenção. Mas eu acho o seguinte, eu tenho um posicionamento político ideológico que não é o liberalismo, né? Mas o que eu vou falar isso para você é exatamente isso. Depois apaga aqui, tá? O liberalismo, primeiro que teve o liberalismo grego, depois teve o liberalismo dos iluministas, e nós estamos vivendo outro ciclo de liberalismo. Liberalismo é empoderamento do cidadão, que não é o liberalismo que a gente está vivendo como um liberalismo concentrador, ao contrário, um liberalismo descentralizador, que foi o que aconteceu na época. Ouvindo você falar, eu estava achando graça. E o que eu queria te falar, essa coisa do poder, né, dessa coisa assim da gente ir descentralizando e da complexidade, a gente tem um problema que a gente, e foi o que a gente fez, e aqui a gente fez na Implan. Eu não tenho ilusão. O PRLV teve aqui PRLV é o meu... Teve no 360. Hã? Escola Senac. É a Escola Senac. Ele teve aí no Rio Grande do Sul falando que a gente está na fase primitiva da nova era. Então nós estamos na fase primitiva. A gente quem? A gente nós, cara pálida. Brasil? Não, mundo. Mundo geral? Mundo. Então, nessa fase primitiva, se a gente comparar com a chegada do papel impresso em 1450, tem um período aí, é engraçado, agora é uma coisa novidade, né? Eu estava pensando nisso outro dia. Você teve a Renascença, olha só que coisa bacana. A Renascença foi o quê? Olha só o ciclo que a gente teve aqui. Se a gente pensar aqui no movimento, a gente teve aqui 1450, teve aqui um ano menos 300, menos 200, que foram os gregos, que foi a revolução cognitiva do alfabeto, né? Depois você teve aqui, depois você teve aqui. Então aqui você teve o movimento todo dos gregos, pensando república, pensando verdade, justiça, não sei do que, democracia, não sei do que. Esses caras aqui, a partir de 1450, quando rola o papel impresso, essa primeira etapa aqui, o pessoal chama de renascença. Sabe como é que eles foram beber? A renascença, eles foram reler os gregos. Por isso que se chama Renascença. Depois, o iluminismo já é a segunda fase, que não é a renascença. O iluminismo já é uma segunda fase, que é a proposta em cima da renascença.
O que eu coloco como coisas práticas? Aí começam as propostas de divisão dos 3 poderes, democracia, república, fim da monarquia, alternância de poder, né? Tudo isso são movimentos iluministas. Imprensa livre, livre expressão. Igualdade jurídica. Hã? Igualdade jurídica. Igualdade jurídica, a lei dos direitos humanos, tudo isso aqui é dessa galera aqui do iluminismo. São os iluministas que fazem essas propostas, que tem a ver com a sociedade moderna, que tem a ver com a descentralização que a gente tem hoje. De você poder ter pessoas, porque aqui, na Idade Média, o que você tinha na Idade Média? Ou você pensa como a igreja, ou você vai para a fogueira. A gente viu ali. Tem até um discurso do cara que ele diz o seguinte: você não pode pensar o que você está pensando. Não é que ele não pode dizer, é mais fundo do processo. Você não pode pensar o que você está pensando. Todo esse esforço aqui da Renascença e do Iluminismo até 1800, que você começa a mudar, todo esse esforço aqui foi um esforço para conseguir ter pessoas pensando coisas diferentes na sociedade e sobrevivendo na mesma sociedade. Então você vê que a gente está nesse período, se você pegar agora daqui, nós estamos aqui em 2004, botando a banda larga, nós estamos nesse período aqui, que o Pierre Lévy chamou de primitivo. Nós estamos na etapa em que a gente está começando a voltar para aqui, para a Renascença. A gente está começando a reler esses caras aqui para fazer adaptação, para construir esse novo modelo que a gente está querendo. Então Implan-Rio vai ser iluminista, né? Hã? Implan-Rio vai ser iluminista. Exatamente. Vai propor isso. O projeto da Implan-Rio é iluminista. Por isso que a gente faz esse trabalho todo de discussão, que passa o filme, não sei do que. Por isso que a gente está fazendo essa discussão lá na Secretaria, na proposta da Secretaria, que a gente falou aqui que vai construir aqui um laboratório conceitual inicialmente. Por quê? Porque é preciso começar a construir um modelo conceitual para as pessoas, quando elas forem propor as novidades, nessa fase iluminista aqui, Tem um amadurecimento. a renascença aqui, a gente na verdade vai caminhar para chegar aqui, a gente vai ter que ter um processo de passagem para entender o movimento que a gente está passando, entender a situação, que são ciclos que estão passando. Senão a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a fazer projetos que é o que o pessoal tem feito na sala de aula. Bota o computador, né? Incremental. Tudo é incremental, porque o cara não tem a visão que o ciclo está começando de novo. Não sabe que tem pessoas liberais que nem você, defendendo, pessoas liberais que nem você, defendendo descentralização de poder. Entendeu? Os gregos defenderam descentralização de poder, os iluministas defenderam descentralização de poder, e esse laboratório da Implan está defendendo descentralização de poder. Por quê? Tira o rei, tira o intermediário, entendeu? Está atrapalhando, não precisa mais dele, tem tecnologia para descentralizar. Por que você também não é tão sério, Anderson? Prestando atenção no que você está falando e pensando ao mesmo tempo. Pois é. Agora fala você. Não pensa o que você está pensando. Agora fala o que você está pensando tão seriamente. Essa é a parte mais difícil. É um desafio e tanto, assim, mas eu acho que a gente vem num caminhar, assim, numa reflexão. Eu acho que a aula se prestou muito para isso, para a gente refletir e construir junto uma série de conceitos. E principalmente é um espaço de troca aqui, né? Isso que eu acho mais interessante, essa troca de experiências e conhecimentos. E a gente está só começando. A gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que é uma coisa, isso que você está falando, eu acho que é importante é o seguinte: a sensação que eu tenho nós precisamos de pessoas dentro da Implan que já estejam rodando nesse novo processo iluminista, entendeu? O resultado que a gente vai começar a ter, eu acho, a partir de 2015, passou pela portaria, passou pelo regulamento, e agora vão ter os projetos de 2015, você tem a formação que a gente está tendo hoje. Nós estamos completando agora 1/4 de pessoas da Implan, pessoas que passaram pelo laboratório, pelo curso de alguma forma, ficaram 3, 4 aulas ou 5 e tal. Se pegar todo mundo,
Nós já temos mais que um quarto de pessoas. Diplomadas, nós vamos fazer um quarto. Entendeu? Pessoas que ouviram, que eu não sei o que, papá. Então hoje, a sensação que eu tenho, ouvindo até o Francisco falar, e é um prazer ouvir você falar, Francisco, porque o Francisco já, quando ele coloca as coisas, né, e ele fala do filme, etc. tal, passa uma maturidade intelectual já de estar percebendo a situação e a primeira coisa que é o seguinte, não é se assustar. Porque no início do processo, vinha alguém dizer assim, vamos abrir os dados para o cidadão. É um susto que as pessoas levam. Como assim abrir os dados? Né? Como assim colaboração? Como assim mudar a fiscalização? A gente saiu desse processo para dizer, nós queremos fazer, nós sabemos fazer e nós somos incentivadores desse processo. Olha a mudança. De assustados com o processo, nós somos agora os que assustam. Essa que foi a mudança. São Paulo está com também, né? Tá com um projeto de abertura aí. Tudo isso, toda a direção. É bom que é um farol, são a cidade, né? O Estado. Tudo vai para a descentralização. Tudo vai para a descentralização. Os gregos foram para a descentralização, os iluministas foram para a descentralização e nós vamos fazer a descentralização. Esse é o objetivo. Entendeu? Esse é o objetivo liberal que você está querendo. Do Bakunin também, né? Do Bakunin. Fala. Pode ser que a gente chegue agora na revisão, a possibilidade. Porque, bom, essa discussão da anarquia é interessante. Fala. Esses são os almoços em comum. Eu estou vendo que tem, né? Eles estão batendo um papo do almoço que eles almoçam juntos. Não, você não sabe, que tem o curso da SME. Além disso, né? Tem o curso da SME. Sobre isso eu já dei meu parecer para o Francisco. Com relação, né, a todo esse caso daqui, no nosso último encontro, a gente colocou essa intensa necessidade de estar sempre em contato com essa teoria, mas a gente chegou à conclusão seguinte, que agora a gente não se assusta mais, a gente consegue ver um produto nascendo, algo sendo falado, até utilizando a palavra inovação e a palavra colaboração, e a gente olha e já tem o crivo de dizer assim, isso aí, apesar de usar a palavra colaboração, não está de acordo com a teoria que a gente viu. Isso, apesar de usar a palavra inovação, não está de acordo com X e X conceito. Então, na nossa última aula foi que a gente chegou a essa conclusão. A gente já está se sentindo maduro no sentido até de olhar e resgatar o conceito que já está começando a ficar sedimentado, né, nas nossas cabeças, a ponto de não assustar. Eu acho legal uma outra coisa que a gente não falou na aula passada, mas trazer aqui, é essa busca dos pares, né? Porque a gente já começa a olhar para a rede, a olhar para o Estado, a olhar para outros países que estão fazendo um movimento e olhar isso, né? Esse aqui está fazendo uma coisa parecida. E esse aqui, olha só, gente. Então tem vindo a necessidade dos pares, o que o vizinho está fazendo. E quando você começa a olhar o que o vizinho está fazendo, é sinal que você está buscando uma identificação. Você já tem uma identidade e você consegue olhar, parecido, diferente. Isso é um amadurecimento que eu acho que o grupo, de uma forma geral, conquistou com esse viés de 2014, falando, pensando, ouvindo, debatendo, discutindo, refletindo sobre tudo que foi falado aqui dentro. Essa questão do disruptivo, né? É exatamente assim, o que é continuidade, o que é disruptivo, né? Assim, é muito da necessidade dessa coisa assim, que está vindo por aí, que é muito maior, muito mais potente do que tudo que eu estou vivendo agora. O grande está vindo por aí, né? E quando o grande tiver, né, não vai vir aquela coisa, e agora eu estou de cara com o grande, não. A gente está num crescente a ponto de
até quando você falou essa questão do tem que estar na veia, ela só está na veia de quem está realmente se proporcionando essa reflexão, se proporcionando esse questionamento, se proporcionando esse cômodo. Porque as questões tecnológicas, por elas só, elas trazem um tipo de incômodo. E aí é o que a Márcia falou, não é assim. A equipe de analista, nós estamos incomodados sempre com alguma coisa. Agora, essa coisa que incomoda e que leva a gente a refletir, é o que a gente está refletindo aqui? Não. Não. Porque todos nós que passamos por aqui, a gente sente nitidamente. A gente entrou com um pensamento e agora tem outro. Então, querer que os outros que não passaram por essa experiência, ter esse entendimento, esse olhar e essa fala a ponto de proporcionar uma solução desse tipo, eu acho que é pesado. Né? Pesado, mas em que sentido? Pesado no sentido de achar que o nosso corpo, que não faz parte desse 1/4, entende e até proporciona para o cliente. Não entende. Exatamente, é isso que eu estou O colocando. desafio da empresa é esse. É o maior. É você fazer descer. Não, exatamente, é isso que eu estou falando com relação à fala dele, que acha que, assim, que tem que estar na veia. Mas o da veia é a tecnologia. Eu falei da tecnologia. A tecnologia. Isso eu Estou falando entendo. assim, nós do corpo tecnológico, a gente entrou numa área tecnológica porque a gente tem essa inquietude dentro da gente. Isso, é no bacana. fundo a gente tem essa inquietude, a gente quer ver coisas sendo mudadas, a gente quer ver coisas sendo criadas. E aí essa inovação já está embutida na gente, ou deveria estar. Uma pessoa que é mais burocrática, ela não entraria numa área tecnológica. Sim. Só. A não ser por uma oportunidade para ganhar ou para fazer alguma coisa. Pessoas que são realmente da área tecnológica não têm essa inquietude. Então, quando eu falei que está no sangue, é porque a inovação já estaria dentro dela. Sim. Procurei informática, procurei engenharia, procurei qualquer outra área que seja tecnológica, tem uma inquietude dentro de mim, a inovação está junto. Tem uma coisa que eu, às vezes, Márcia, eu vou fazer uma palestra e começo a falar de todas as mudanças que eu acho que vão acontecer na sociedade. Ouvi essa, Francisco? Todas as mudanças que vão acontecer e tal. E aí as pessoas, às vezes, chegam para mim no meio da palestra e falam assim, mas eu não estou sentindo isso que você está falando. Eu falo, mas se você for trabalhar com 5 sentidos, você não vai realmente sentir. Porque a inovação incremental é uma inovação de sentimento. Você sente, pô, peraí, deixa eu sentar nessa cadeira. Realmente, você está falando, ela não é confortável não. Você sente aquilo. Você sente, você é da ordem da percepção. Isso é quando é mais concreta das pessoas percebem. Porque você vai tal. Quando você entra num processo de mudança disruptivo, a sociedade está num processo de mudança disruptivo, a sociedade está fazendo uma mudança radical, né, com a chegada dessas tecnologias. Então, o que acontece? Tem uma coisa, que é o que a gente está falando aqui, da conceituação, você tem que entender isto que está acontecendo, não a partir de sentimentos. Você tem que perceber isso a partir de lógica. Você tem que entender isso a partir... É como se fosse assim, o médico, ele fala assim, olha, a gente vai começar a fazer aqui um trabalho, né, de preparar as pessoas, porque vai haver aí uma guerra atômica e as pessoas vão entrar num processo, provavelmente vão acontecer radiações, essas radiações vão atingir as pessoas, eu vou ensinar vocês como lidam com essas radiações. Então ele vai fazer um trabalho de conceituação, só que ele não vai ter o doente da radiação. Porque o doente da radiação vai vir depois que estourar a bomba. Então o que ele precisa? Ele precisa trabalhar com a conceituação. O que a gente faz aqui, e é por isso que a gente faz esse trabalho, é o quê? É colocar as pessoas nesse patamar aqui, para começar a entrar no degrau. Sabe por quê? Porque isto vai acontecer naturalmente. Eu não tenho dúvida nenhuma que em 20, 30 anos, ou até menos 10 anos, isso vai acontecer, isso vai ser. O que nós estamos fazendo é acelerar o processo. É pegar alguém que está na locomotiva, está no vagão,
aqui, que é o caso da locomotiva da Iplan, a gente está no vagão, estamos criando a locomotiva. Nós estamos trazendo o futuro para dentro da Iplan através da conceituação. Nós estamos mostrando como é que vai ser. Porque se não falar, olha, deixa acontecer normalmente, vai acontecer aqui, muitas coisas vão acontecer e a Iplan vai ficar de lado desse processo. Então nós estamos trazendo o futuro como? Conceitualmente. O que eu faço? Eu trago um filme de 1500 para mostrar, ó, o futuro vai ser parecido com o que aconteceu nesse filme aí. Tá vendo esse filme? Tá vendo o que mudou? Vai mudar também. Pô, então, aí vocês ficam posicionados aqui sem ter passado pela experiência. É isso que é difícil nesse laboratório. Será que também é isso que está fazendo um pouco de angústia nas pessoas? Que as pessoas estão olhando que está sendo feito um trabalho, um arcabouço, plantada a semente, né? Lá funda, né? Para que ela fique enraizada mesmo e não nada, nenhuma chuva ou uma chuva mais forte, torrencial, possa tirar essa semente. E esse laboratório, o Link propriamente dito, o Link das reuniões de quinta-feira, ele não tem essa maturidade, eu pensando, ainda para ser um laboratório de aplicação. Não, eu acho que maturidade... É uma questão mesmo. Como é que eu sei se nós já estamos preparados para sair do conceitual para o... Não, olha só, eu não acho, olha só, maturidade, eu acho que o problema não é maturidade, porque aí o que acontece? Você tem aquilo que a gente estava falando ali, você tem a renascença, o iluminismo, e depois você tem a aplicação, né? Renascença, iluminismo e a aplicação aqui, que é a própria revolução na prática, a legislação, etc. Então, o que aconteceu nesse processo aqui? O Link, ele está passando esse processo aqui também. Então, o que aconteceu? O problema do Link, para mim, é metodologia. Não é conceito, em teoria. O problema é metodologia. Como é que a gente faz para transformar essas ideias todas numa coisa concreta? A gente apostou nos 10%, na minha opinião, não funcionou. A gente precisa de uma equipe dedicada para os projetos. Aí, no momento que a gente começou a pensar em fazer, aí ele falou, tem que ter portaria. Aí, a portaria veio de baixo para cima, foi feito colaborativamente. Depois veio uma regulamentação, se foi feito de baixo para cima, isso deu trabalho. Isso é entrega de produto. As pessoas depois sentiram necessidade de se reunir toda semana. Isso foi entrega, foi a maneira de pensar o problema. Eu acho que o próprio... Então, eu acho que a portaria, ela é uma inovação pela base. Para mim já é inovação já. É inovação. Porque o que acontece? Para que você chegue aqui na Revolução Francesa, você tem... O que foi a Revolução Francesa? Pega o que foi a Revolução Francesa. O pessoal foi lá, invadiu não sei do que, fez aquele tumulto todo, jogou fumaça, não sei o que. Mas o que foi a Revolução Francesa? Na prática? Leis. Códigos. Códigos. Ó, o rei tinha poder absoluto, não tem mais. Tem agora o parlamento. Quem manda é o parlamento. De tempos em tempos tem uma eleição. São regras, são normas. Você muda a norma. Então quando a gente cria um laboratório aqui, que você não tem um diretor, um gerente, que você coloca isso dentro de um diário oficial e que você estabelece tudo isso, você está trabalhando com as regras. Então você está normatizando uma coisa que já está acontecendo na prática. Agora, na minha opinião, 2015, nós vamos entrar agora na fase de que não tem mais a fase das leis. As leis estão estabelecidas, as regras estão estabelecidas. E a outra coisa que é o seguinte, dentro dessas normas, a fantasia dos 10% é a minha grande autocrítica. Eu já falei isso lá, a minha grande autocrítica. Você não consegue com 10% de tempo produzir, porque não dá para você produzir. Então, seria 10% pessoal, o negócio acontecendo, 100% de investimento de infraestrutura, de pessoal e material em cima do O projeto. que você chama de fazer, Pomoceno? Eu chamo fazer, é isso que nós vamos fazer lá na secretaria, que eu chamo de fazer aqui. Por exemplo, a gente vai precisar fazer uma plataforma para fiscalização de transporte público. É tecnologia? É código. Código? Aí é o que o Guto falou. Tem que ter uma equipe Isso. focada nisso. Isso. Acabou. Não é um laboratório. O Exatamente. laboratório já conceituou, já definiu. É prioridade? Vai fazer. Quem vai fazer? A, B, C, D e E. Mas é isso. Esse A, B, C, D e E
talvez não tenha conceituação. É isso. Não, o que eu estou falando, o que muda aí, Eu Márcio, acho que, assim... Márcio, o que muda aí, Que existe você- uma mudança aí. Vou falar para Se você você. achar, em cima das pessoas que estão hoje no laboratório, não Uns conheço 10%. todas. Não, mais do que 10% é perfil. As pessoas têm que ter perfil para fazer. Olha Ali só, que ele tá falando é Márcia, código. o que eu acho- É meter a mãozão. Olha só, Márcio, o que eu vejo aí como, perfil. como organograma desse processo é o seguinte, eu vejo um trabalho, a experiência é importante, o laboratório, ele é, que a gente conversou lá na evolução lá na secretaria, ele é um laboratório conceitual. Ele é um laboratório conceitual. E se cria dentro desse laboratório um conselho que o projeto que é conceituado, ele vai ser tocado e há um acompanhamento dessas pessoas que tiveram a capacitação de acompanhar o processo do laboratório. Vai desenvolver a plataforma de uma pessoa. Então, ficou legal, não sei o quê, que mudança que a gente vai fazer. Você tem uma galera aqui que está vendo como é que está o processo, mas não é que vai tocar o processo. Vai analisar o cliente, como se fosse um cliente interno, que ele vai dizer como tá legal, não tá, mexe nisso, mexe naquilo. Então, o laboratório ele passa a ser um conselho do processo. Essa é uma mudança de maneira de trabalhar, né? Porque você tem um grupo que pensa aquele conceito e ele trabalha em cima. Como se fosse hoje um conselho de empresa, que tem determinadas coisas que são feitas, você tem esse conselho. Você pode ter o conselho todo discutindo as questões gerais, e você pode ter, em cima dessa equipe, 3 ou 4 pessoas que tiveram capacitação que tocam esse projeto. Eu não sei a melhor maneira de fazer. Entendeu? Então isso que é fazer, a maneira de pensar o próximo. Só que isto aqui, e ter aqui 100% das pessoas, esse modelo aqui é o que a gente chegou à conclusão agora. A gente achou que 10%, fulano ia sentar para programar, mas não ia dar. Foi uma fantasia. Total. Mas foi uma fantasia. Até porque é o que eu tô falando. Aquela entidade que foi incorporada ano passado já desencarnou. Ai, Não, É e porque esse são- olhar que são você teve ali foi quando a gente discutiu e eu cheguei a dar a frase que o meu povo gostou, que é compreender ágil, que é toda essa assim, trazer tudo para externalizar e fazer e dizer, não está acontecendo, aí está acontecendo, é uma portaria. Não está acontecendo, mas não está sendo feito. Mas está sendo feito isso aqui, entendeu? Trazendo para o que está acontecendo e as etapas que não foram vistas inicialmente, porque se olhou no sentido de a gente estar fazendo a plataforma e etc e tal. Teve aqui ganhos intangíveis, tem vários. Os ganhos tangíveis, né, tem vários também. Mas assim, os objetivos você tem a portaria, que foi feita pelo conselho do laboratório, pelo laboratório, você tem o regulamento. Você tem alguns projetos tangíveis aqui que foram feitos de pessoas que passaram pelo laboratório, né? E aí você tem... E agora em 2015 a gente não tem mais a parte legal, digamos assim, do laboratório. Aí tem o foco de um projeto especificamente que a diretoria pode aportar recursos. Falar nisso, alguém estava no resultado da reunião de quinta-feira? A Ângela, Você já falou? Não, eu falei no começo da aula, mas a gente nem veio. Mas não sei se é o momento, gente. É porque é igual, eu estava olhando até o Orkut ali, né? Final do Orkut. Quando o cara fez o projeto dele, pessoal, né, ali, depois que deu certo, o Google pegou, não, agora a gente vai investir tudo aqui. Não é isso? Ele fez o protótipo. Então, e aí, apresentou. Aí quando valeu, tá válido, tá valendo, Aí aí eles investiram na projetura. Esteve em Entendeu? equipe fazendo. Então, eu acho que o link tem que ter esse negócio, conceituar os projetos, analisar, olha, esse caminho, a tendência é essa, é para isso que a gente está olhando algumas coisas, e não meter a mão, e chegar para a diretoria não tem e sentido. falar, olha, a gente precisa de 10 programadores em Java, precisamos de 10 programadores em PHP, não Mas sei aí o que quê. tá. Não, eu não sei, eu acho que... Se isso é prioritário para a empresa, isso vai nascer. exatamente, agora Se é estamos nessa prioritário para a fase. empresa, tem que nascer. Concorda? tem investimento de pessoal em isso. Claro. Aí é 100% da empresa no projeto. Aí 10% do pessoal no link, para analisar, para estudar, para validar. Ó, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Vou dar o Isso exemplo aqui da é Xerox, né? Vocês devem saber que a Xerox investiu numa espécie de laboratório também na década de 50 e 60. Um grupo pensante, né, em inovações e etc, etc.
E aí, né, nessa década de 50 e 60, que era Palo Alto, Xerox Palo Alto, eles criaram microcomputadores, criaram orientações a objetos, criaram todas as tecnologias que vieram ser usadas depois. Mas quando eles levaram isso para a matriz da Xerox, que ficava em Nova York, eles falaram assim, não, a minha empresa trata de impressora, não trata de computador. Morreu tudo. Aí eles, quer dizer, ficaram... O IBM também é meio parecido com isso, né? Inovou algumas coisas, mas depois parou, né? Hoje eu botei, o Walmart criou agora um laboratório de inovação, né? Então, eu acho que essa ideia do laboratório de inovação ser feita fora é uma coisa que já virou um padrão no mercado, né? Aí vai implantar, na minha opinião, up-to-date nesse aspecto. Eu acho que, assim, em termos de Brasil, em termos de formação, de capacitação, de visão do que está acontecendo e tal, a Implamos, na minha frente, está muito à frente dos outros, em termos de conceituação, em termos de como percebe o problema, né? E agora, em 2015, se eu acho que tudo der certo, e a gente agora já amadureceu coletivamente, quando a gente vai apresentar os primeiros projetos, já vai ter uma consistência, vai se ver a consistência e passa a ser referência, entendeu? Porque não é uma coisa assim, tá botando aqui, não é estamos experimentando, eu percebo isso nas pessoas. Isso foi um investimento de médio prazo que a empresa fez, essa capacitação do jeito que ela é, longa, continuada, com essa ideia das turmas avançadas continuarem participando, misturando com as antigas, tudo isso tem todo um caminho. Agora, vamos colher aí no negócio. O nosso Vitor, o presidente, ia vir aí para a gente entregar os diplomas. Deixa eu só perguntar aqui para a Cristina se ele está vendo, porque aí a gente... Pode ir mesmo. Boa lembrança. Cristina? Naquela lagosta hoje. Um champanhe. Três, que é Petrópolis, Teresópolis e Cidade Estéreo. Posso fazer o que quiser chamar, se descreve a pessoa. Porque muita gente parece que não está aqui. Você que sabe. A gente estava imaginando agora para ver isso. Pode fazer só um... Vai ter uma turma agora, vai começar agora. Já foi estreada, não pode ficar Vamos dar um intervalozinho? Que eu... Comer. Hã? Pode comer? Que comer? Você só pensa em... Olha só. A Ângela Olha só. Ele estava proibindo. Calma lá. Proibindo. Calma lá. Censura total. Você já apresentou essa parte? Já apresentei essa parte. Então, a Cristina vai fazer então as vezes da empresa, da gente estava trabalhando. Cristina, senta aqui. Tem que sentar? Senta. Não tem problema não. Não tem problema. Aqui é tudo móvel. Acho que terminamos mais uma turma, né? Depois atingiu mais um objetivo. Só não vou deixar de dizer que fiquei chateada de ter um quórum tão pequeno. Tudo bem, estamos sensíveis ao período que etc. Mas de qualquer maneira, depois os outros coleguinhas, né? A gente meio que dá um puxãozinho de orelha aí, que até porque semana passada também a gente teve um esvaziamento total na quinta-feira, ninguém apareceu. Isso não foi legal, né? Então acho que é um trabalho super legal que o NEPO faz com as equipes daqui, tem gerado frutos e projetos. Acho que o Link, a Ângela participa do Link, né? E acho que o Link está dando resultado, tem todo um plano de ação elaborado daqui para frente. Vocês, o pessoal da turma básica, começa a poder agregar, né? Não, vai para avançada primeiro para depois agregar. Não, já pode. Já pode. Então, é isso, gente. E acho que o NEPO já escutou de vocês, o que vocês têm pensado. Flávia e Márcia são da turma básica, né? Valeu a pena? Vou entrar nessa. Você vai entrar no quê? Na avançada? Essa Nossa Senhora, praia. que coisa boa! A nossa diretora de sistema arrebentando. Vocês vão gostando. Não, vão sim, claro. Nossa diretora de sistema tem que arrebentar. O que eu tava... Melhor área. O que eu tava pensando, né, quer dizer, avaliando, a gente
é um trabalho, para mim, né, experimental, desde o início. Tenho aprendido muito aqui com o projeto e acho que cada turma tem uma característica e acho que são perfis diferentes da primeira para hoje. Cada vez tem outros perfis, outra característica. Nós temos um desafio agora, alguns desafios para 2015, que a gente tem visto, Cristina, que é o primeiro o que eu vou chamar da parte, digamos, legislativa do laboratório foi concluída. Uhum. Essa parte legislativa, apesar das pessoas, né, e até da minha avaliação inicial, era uma coisa que eu achava que não precisava, mas no fundo foi fundamental. A legislação toda que foi construída de dentro do laboratório, pelas pessoas de maneira colaborativa, com pessoas. Eu estava até comentando isso com o Paulo, que ele veio aqui para uma reunião. Eu estava dizendo o seguinte: nos meus estudos que eu cheguei à conclusão, as empresas elas vão cada vez mais trabalhar horizontalmente. Cada vez mais essa figura de um gestor muito definido vai ficar uma coisa meio complicada. Então, na verdade, a Iplan está avançando nesse aspecto de tentando criar uma cultura de trabalho participativo, de colaborativo, que não é fácil. Ainda mais na área do serviço público, não é fácil, porque eu percebi que existem dialetos diferentes, as pessoas falam dialetos diferentes na organização, cada setor fala um dialeto específico. As pessoas não conseguem, não têm prática do diálogo. Isso não tem a ver com a Iplan. Os meus alunos todos não têm prática do diálogo. Entendeu? Eu tenho a verdade, você escuta o que eu quero falar. Porque eu não sabia que eu vinha para cá. Então essa situação é uma situação muito nova. Então teve essa parte legislativa, que eu acho que se concluiu em 2013, 2014, né? E acho que em 2015 a gente entra na fase, digamos, operacional. O laboratório entra em 2015. Em produção. Em produção, exatamente. Ele entra em produção. E a grande maturidade desse processo, em termos de produção, é que ele vai. Que ele não vai. A produção dele, como a gente tinha pensado inicialmente, é que aqueles 10% iam ser as pessoas da produção. O laboratório eu vejo hoje como um conselho formado dentro de uma nova cultura, e esse conselho sugere projetos, esses projetos são apontados pela organização, e a organização aporta recursos, e o laboratório passa a ser um conselho de acompanhamento daquele projeto. Entendeu? Então aquela coisa de cada um dando 10%. A legislação já foi entregue. Foi. Então a ideia é essa. Então, por exemplo, vai fazer essa plataforma de fiscalização de transporte urbano. As pessoas já desenharam ela aqui 200 vezes. Então, olha, custa tanto, precisa de tantas pessoas, vai contratar fora, vai contratar dentro, vai ser fulano, vai ser Beltrano. A equipe que vai desenvolver é essa, vai ser o Agetil não sei o que vai fazer, ou vai ser fora, custa tanto. Esse é o projeto. Aí o conselho do laboratório acompanha o projeto para dizer, não, isso foi legal, isso aqui mexe nisso, mexe naquilo. Então, entrega o produto, e aí se caracteriza um produto do laboratório. Está entendendo? Não precisa ser feito pelas pessoas do laboratório. Mas podem ser feitos. Podem ser feitos. Agora, não é necessariamente. Pode ser fora, pode ser dentro. O que o laboratório tem que fazer é carimbar o conceito. Entendeu? Dizer, olha, isso aí faz tudo que a gente conversou antes e tal. E Está aquilo. na linha. Hã? Está na linha de inovação. Está na linha da inovação colaborativa, está na linha da inovação de colaboração de massa, está na linha de. Porque o objetivo final desses processos todos, eu brinco sempre, não é ficar bonito, não é ser legal, não é ser contemporâneo, não é ser moderno. É reduzir custo e resolver o problema do cidadão. É isso. Entendeu? É resolver o problema do cidadão de uma nova maneira que a gente não tem. Então, essa que é a minha. Pode fazer só um comentário? Sim, senhora. Pode lá estar no laboratório, tá? Assim, eu acho que a diretoria tem que quebrar um paradigma. O laboratório hoje, a Ângela pode falar melhor do que eu, as pessoas estão aqui. Não é para fazer.
Não vai conseguir fazer. Se a gente ficar esperando que o laboratório Faça. faça a plataforma colaborativa de transporte, você conta na mão quantos para botar a mão na massa? Não, pra no fazer? caso específico desse projeto, ele está semi-pronto. Ah, mas é porque o Porque menino já lá foi, começou. isso começou, não, começou Ah. no primeiro, mas é desenvolvido integralmente pelas pessoas do laboratório. Mas você acha que tem condições do grupo que está hoje, perfil profissional, Sim, perfil profissional do grupo, deste projeto, sim. outro, Outro não. tem não. que quebrar o paradigma da diretoria, porque senão é frustração o tempo inteiro. Que eu, Minha opinião, né? em cima do... Eu tenho batido nisso há muito tempo, mas agora eu era voto vencido, mas eu não convivi. Agora eu tô vendo, não tem condições, tem que quebrar esse paradigma. É isso mesmo, custa tanto. Dá pra fazer interno? Dá pra fazer interno. Com que grupo? É A, B, C e D. Matriciar o negócio. É isso aí. Tem que mudar a cabeça. O que eu vejo, Márcia, da forma como ele colocou, é que o laboratório tem que apresentar esses projetos para a Isso é diretoria. outra história, é isso que ele está falando. Porque hoje tem condições, conceituação para fazer isso. Que o correto é o nosso analista de negócio, minha opinião, é estar preparado com esse nível de conceituação para apresentar. Isso expande. Aí agora Aí acho que outra poderia coisa, ter hoje uma... quem tem conceituação é aqui, mas veio daqui. Mas Quantos aí eu penso projetos- assim, eles têm que validar com a diretoria. Isso que Não, eu validar misto do que você... validar o que vai priorizar, sei lá. É. O Adson comentou comigo, teve reunião aí, tem X É projetos, isso vai aí. priorizar tudo. Priorizar, exatamente. Mas a gente tem expectativa, se o grupo do laboratório vai pegar e vai entregar um produto, Eu acho que mesmo eu esse acho, projeto... Esse eu projeto... acho ilusão. Mesmo esse da nossa projeto, parte. olha só, mesmo esse projeto que a Angela está falando, mesmo que digamos, está quase pronto, etc. Tal, mas eu acho que pode ter uma equipe para zerar o projeto, etc. Tal. E o meu aprendizado, eu quando vim para cá não achei isso. Essa entidade desencarnou. Eu estou com outra entidade encarnada. Minha percepção, que a gente está fazendo, inclusive lá na Secretaria Municipal de Educação, qual é? Nós chegamos a essa conclusão. Lá está sendo claramente isso. Vamos fazer um laboratório conceitual para criar uma cultura de pessoas que sejam capazes de serem conselheiras de projetos de laboratório em educação. Essa é a primeira etapa. 2 anos, que nem a gente fez aqui. Pode ser no meio desse caminho, aí vai ter. Nós estamos chamando lá de laboratório operacional, que pode ser pessoas de dentro do laboratório conceitual que vão fazer, ou vão ser pessoas que passaram pelo laboratório que vão tocar, e aí vão pegar uma escola ou pela internet e vão desenvolver o laboratório com os alunos. Então, a ideia não é que o professor que está participando da nossa capacitação vá fazer os laboratórios nas escolas. O que a gente percebeu? Não tem condição. É um projeto que o cara vai dizer, adorei esse projeto, custa tanto, vamos desenvolver. Está entendendo? Minha opinião. A gente amadureceu em cima disso. Isso é um processo mesmo de conhecimento que a gente está tendo. Bom, então é isso. Agora vamos entregar os Certificados. certificados. Vai demorar uma hora para entregar todos eles. Não. Você não quer me ajudar? Olha só. Então é melhor fazer listinha. Não, eu tinha depois. Cada certificado é um discurso. Pode fazer um discurso de discurso. 15 minutos. Pode fazer Isso tudo é uma... porque vocês não querem lanchar? Pois é, Porque Francisco. só vai ser Não, eu depois. tenho que ir embora 4 horas. Já bom. acabou. Só faltam 10 minutos. Esse foi o seu discurso de 15 minutos. Olha só, eu vou pedir para a Cristina entregar para a Carla, e aí depois que a Carla receber, a Carla faz um depoimentozinho, e depois você entrega. Quantos, Carla Marília? Esse é o segundo? Esse é o segundo. Tá certo. O discurso já se Foi resumiu nessa. Eu Foi um vou prazer abrir, estar vou com abrir você. pra- E mais um. Não tá alfabético, não. E mais um. Pô, olha só, Vou, cadê a parceiro. foto? Eu quero foto. Pera aí, eu vou tirar a foto. Ah, então tá Calma, bom. calma, pera aí. Cristina, Oi. quero você do meu ladinho de novo. Pronto, esse foi o meu discurso. Estou. A imagem falando mais que mil palavras. Você vai conseguir pegar assim? Não, a gente faz assim, ó. Ah, você faz assim. Maravilha, pronto. Pronto, já Ó, bateu? viu? Rápido. Ah, 2.
Ei. As crianças. Essa é uma amiga, né, que eu às vezes converso no corredor, não dá nem pra perceber quem é. Né? Que é muito querida. Essa cara. Viu? É Cadê a discurso. foto? Cadê a Discurso, É. discurso. Não. Fica até pra tirar Eu foto. sempre de costas e tirou Ah, foto que uma discurso. grande dessa. Como é? Flávia, vamos lá, um discursozinho aí pra gente. Ah, já falou tudo. Vai retweetar? Então estamos aqui, ó. Ô, Nicola Luciano, você mandou a gente fazer discurso no início. Agora Deixa. É por isso que eu fiz o discurso desse jeito. Todo mundo já fez discurso, cara. Tá todo mundo com fome. Nossa, eu tenho comida aí pelo meu almoço. Era pra 40 pessoas. Francisco Velasquez. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Você vai ganhar. Vai Você tirar vai foto ganhar também? Foto. Eu sei que isso é novidade. Você pediu pra não dar? Não? Podia falar. Queria agradecer, não tem discurso não? Quem? Queria agradecer meu pai, minha mãe, sem eles. Adorei! Pessoa que eu vou entregar aqui o diploma, certificado, certificado. É uma pessoa que o Edson me falou muito bem. Isso, eu. O O Edson sempre fala bem. Mas o Edson é gente boa, né? É. Gente boa pra caramba. E aí eu acredito que ela vai contribuir muito pro laboratório. Sou eu, ela. Ela Costa e Souza Lima, o nome Você dele. tava na dúvida, né? Fica ruim pra você. Se tiver meu nome aí, pode apagar. Vem cá, tia. Eu quero essa você do meu lado. Olha que legal! Sim, Oh, desafio. Diga que eu o tenho Ricardo maior- Oliveira aqui, porque. Maior prazer de estar aqui. Porque se não fosse ele, eu tinha assistido mais alto. Eu adorei. Não, mas eu falei isso não pra ele. A tarde inteira eu falava pra ele que, pô, Ricardo, você tá deixando eu cumprir uma missão lá. Vamos tirar uma foto juntos. Cadê o Carlos? Espera que eu vou pedir alguém pra tirar uma foto. Não, você vai ficar. Você vai? Abrir o último tom pediu o celular. Tá liberado. Vou pegar o suco. Você fez aquela, sabe aquela simpatia pra trocar de celular? Ai, não Peraí, fez deixa eu não. tirar Você uma pega foto. um prego grande, passa no dedo e simpatia dá certo. Você vai trocar de celular rapidinho. Cara, Você deu ok. o William